Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15, quero falar sobre o jardim do Éden como seu lar. E por favor, aqueles que entenderem que o seu lar ainda não é um jardim do Éden, fica tranquilo, Deus só está precisando de uma pessoa em cada família para mudar tudo. E a segunda coisa que eu vou pedir para você, por favor, durante a palestra que a gente estiver ministrando, não fique pensando que quem devia estar aqui era o seu familiar. Não, é você que foi escolhido para mudar a tua casa. Gênesis capítulo 2, verso 15, está escrito: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Glória a Deus. Primeira coisa que eu quero passar para você é que Deus não pede nada para ninguém sem primeiro treiná-lo. Primeira coisa que Deus faz antes de pedir algo, antes de exigir algo, antes de colocar algo na vida de um ser humano, Ele vai treinar esse ser humano. Ele não pode exigir nada sem um treinamento. Então Deus está formando um lar. Deus não formou a igreja em primeiro lugar. Alô? Não vou repetir. Deus não formou a igreja. Deus formou uma família. Esse é o primeiro passo do trabalho de Deus sobre a terra. Quando Ele disse para o homem frutificar, multiplicar e encher a terra, Ele não disse isso para a igreja, Ele disse para a família. Então veja, Deus tem um projeto inicial, antes da igreja e a família, e Deus vai restaurar, como? No início, colocando a família no jardim do Éden. Põe a mão no teu irmão e fala assim: a tua família vai voltar para o jardim do Éden. Fala assim: depende de você. Aleluia. Agora veja como é que Deus está falando. Ele faz o jardim do Éden para treinar a família, para a família dominar a terra. Ele está treinando uma família para encher a terra, para multiplicar. Então ele tem que treinar no lugar de treinamento, e o lugar de treinamento se chama jardim do Éden. Agora você vai me pensar assim: pastor, mas como é que Deus pode treinar o homem num lugar que o maligno estava atuando? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz nu. Mas vamos entender uma coisa. Quando Deus expulsou Satanás do céu, ele veio para a terra. Ok? O homem não tinha sido criado. Ok. Satanás veio para a terra e implantou na terra o MST. Movimento Sem Terra. Porque ele pegou uma terra que não é dele. Vou repetir. Ele pegou uma terra que não é dele. E implantou um reino no lugar onde já tinha um dono. Deus vai restaurar o reino. Porque Deus quer restaurar a terra para Ele. Então o primeiro projeto de Deus é restaurar a terra com uma família. Mas como é que Ele vai treinar uma família perfeita num lugar onde já dominado por Satanás? Deus criou o jardim do Éden. Não, vou repetir. Deus criou o jardim do Éden. Eu vou falar a coisa de novo. O jardim do Éden estava na terra, mas não era da terra. Quantos já foram numa embaixada de algum outro país? Quantos já foram? Ok. Você que já foi numa embaixada, pensa no seguinte. Aqui em Vitória, não sei se tem consulado, o que tem? Rio de Janeiro. Ok. Rio de Janeiro tem o consulado dos Estados Unidos. É um prédio, amém? Esse prédio fica no Rio de Janeiro, Brasil. Tem uma rua, a rua está do lado do prédio, o prédio tem uma entrada, e se você já foi lá, na porta do prédio tem um guarda. Ok. Esse prédio, você está chegando, rua, eu não sei o nome da rua, mas não importa, Rio de Janeiro. Cheguei na calçada, Rio de Janeiro. Estou na porta, Rio de Janeiro. O guarda abre a porta, eu entro e saí do Brasil. E entrei nos Estados Unidos. E nem peguei avião.
Alô? O prédio está ali, mas ali não é mais Brasil, ali é Estados Unidos. Lá dentro, o que manda ali não é a lei brasileira, é a lei dos Estados Unidos. Os funcionários que estão lá recebem o salário em dólar, porque eles não são brasileiros. A comida que eles comem não é comida comprada em supermercado brasileiro. Vem de contêiner esterilizado dentro de avião. Eles trazem até papel higiênico de lá. Porque eles não são brasileiros, alô? Dentro do consulado é Estados Unidos. Se você é brasileiro, entrar lá dentro e fizer uma rebelião, você vai ficar preso. E só sai de lá extraditado. Porque lá dentro não é Brasil. Quantos estão entendendo? Põe a mão no teu irmão e fala assim: o Jardim do Éden era a embaixada do céu na terra. Aleluia! Aleluia! Agora veja que coisa interessante, na porta da embaixada tem um guardinha. Aquele guardinha não é a maior autoridade lá dentro. Aquele guardinha é um guardinha. A maior autoridade está lá dentro, que é o cônsul, ou o embaixador, ou aquele que foi o administrador do lugar. Mas ali fora tem um guardinha. Mas eu tenho uma boa notícia. Você não entra lá dentro se o guardinha não deixar. Você está aqui, irmão? Deus pega o jardim do Éden, põe na terra como embaixada, e dentro do jardim do Éden, Satanás não podia entrar. Por isso que Deus chamou Adão e disse assim: Adão, eu vou colocar você no jardim para trabalhar nele, cultivar, para guardar o jardim. Você está aqui, irmão? Agora veja, a primeira coisa que Deus pediu para Adão não foi fazer nada, mas estar no jardim do Éden. Repete comigo: estar no jardim do Éden significa estar na presença de Deus. Há muitos significados de jardim do Éden. Se você pegar o dicionário hebraico, e você vai descobrir que tem muito significado, mas um dos mais importantes significa a própria presença de Deus. Deus estava permanentemente no jardim do Éden. Você vai dizer: pastor, mas a Bíblia diz que ele aparecia na virada do dia. Espera um pouquinho, vamos entender isso. Durante o dia, Adão e Eva tinham que trabalhar. Mas Deus estava lá. Mas tinha o horário da intimidade. Era 6 horas da tarde na viração do dia. Alô, você está aqui? Vamos entender isso. Tem algum casal aqui que trabalha junto? Trabalham junto? O dia inteiro? O dia todo? Ok. Como é que é o seu nome, filho? Fabrício. Fabrício, você trabalha com a sua esposa o dia inteiro? Todo dia. Ok. E durante o dia vocês estão trabalhando. Ok. Mas não tem intimidade. Senão não trabalha. Ok. Agora pensa no seguinte, Fabrício. Eu creio que quando você vai para a sua casa, muda as coisas. Quando você chega em casa, eu não consigo imaginar você, Fabrício, chegando para sua esposa, dizendo: posso falar com a senhora minha esposa? Sim, senhor Fabrício, pode falar. Eu não consigo entender, isso não é intimidade. Sim ou não? Ok, porque se não for, nós temos que ministrar separado. O que eu estou dizendo? Que Adão e Eva estavam trabalhando, mas Deus estava ali o tempo todo. Porque ali era embaixada. Mas não podia ter intimidade com Deus, porque se parasse, eles paravam de trabalhar. Então tinha que ter horário onde Deus tinha intimidade com eles. Às 6 horas da tarde, Deus chegava para ter intimidade com o casal que ele abençoou. E eu não tenho dúvida que a conversa de Deus com o casal era uma conversa íntima, porque senão não tem intimidade quando não se tem conversas íntimas. Eu não posso imaginar uma conversa diferente, como eu falei o Fabrício, falando com a esposa: senhora, minha esposa. Isso não é intimidade. Por isso que na minha versão geseriana, eu tenho o diálogo de Adão com Deus. Aleluia. E Deus chega e diz: Adão, como é que você está? E Adão olha para Deus e fala: igualzinho o senhor.
Porque ele era imagem e semelhança, aleluia. E ele olhava para Deus e dizia, o Senhor, como é que está? E Deus dizia, hoje eu me sinto onipotente. Era uma conversa íntima. Você está aqui, irmão? Põe a mão no teu irmão e fala assim, se você não entendeu ainda, o teu lar, para se tornar o jardim do Éden, tem que voltar a ter a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei como é que a vida em Vitória, Vila Velha, mas eu sei uma coisa, não há mais cidade nesse país que não tenha uma mobilização tão forte que não tem mais cidades pacatas. Aquela famosa cidade do interior, que o camarada não tem mais o que fazer, não existe mais. E eu creio que aqui vai ser igual. Sim ou não? E você sabe que existem algumas mentiras que o crente tinha e que o Facebook veio quebrar. O Facebook veio provar para os crentes que a maior mentira do crente para não orar em casa era falta de tempo. Quantos querem que o seu lar seja restaurado? Não, só os que querem. Põe a mão no teu irmão e fala assim, o Facebook não restaura lar. Sabe o que dizem lá em São Paulo para mim, queridos? Eu sei que aqui não vai ser diferente. A gente chega para uma família e diz assim, mas por que vocês não estão se reunindo mais em casa para orar junto, para ler a palavra junto, para atrair a presença de Deus junto? E a pessoa diz, sabe, pastor, a questão é a seguinte, a vida moderna é complicada. Eu tenho um filho que entra no horário, tenho outro filho que entra no outro horário, meu marido trabalha no outro horário, e a gente quase não se encontra. E eu quase acreditei. Até o dia que eu fui visitar essa família no dia do jogo de futebol. Estavam todos reunidos. Alô? E o dia que saiu um DVD novo? Shrek 4. Deus até pensou que ele estava orando em línguas. Mas depois viu aquele monstro e falou, não tem nada a ver comigo. Você está aqui, irmão? Põe a mão no teu irmão assim e fala assim, quando é que você vai voltar a atrair a presença de Deus na sua casa? Eu descobri uma coisa aqui tremenda em muitas igrejas, eu não sei se aqui é igual. Na igreja todo mundo é crente. É tão tremendo, irmão, porque você chega em qualquer igreja, pode ser quem seja, pode ser a pessoa, aqui tem muita gente, mas não importa a quantidade, você chega, a primeira coisa, paz do Senhor, irmão, aleluia. É todo mundo crente, irmão. Põe a mão no nome de alguém e fala assim, vou morar 30 dias com você para ver você na sua casa, irmão. As crianças todas foram para lá? Foram. Não tem nenhuma criança aí? Se tiver, pede para não se manifestar agora. Porque as crianças são muito sinceras e elas se manifestam e deixam os pais enrascados. Eu estava contando um dia numa igreja e isso aconteceu de verdade. Uma história e uma criança se manifestou. Que história que eu estava contando? Eu estava falando a história de um líder de uma igreja, não o pastor principal, mas um líder desses cheios de unção, que todo mundo sabe que é um homem que ora, termina o culto, as pessoas já fazem fila para o profeta orar. Ele já entra na igreja com halamalachere canta. E eu estava contando a história desse homem, que todo domingo ele orava na igreja pelas pessoas depois do culto, e ele era, segundo a igreja, uma bênção. E um dia ele está na sua casa no domingo e a gente descobre como é que ele se preparava para ir para o culto.
Todo domingo à tarde ele está se preparando, porque à noite ele vai ser usado com poder na igreja. E ele está lá em casa se preparando. Vai Faustão, vai Faustão. Está lá se preparando na televisão, irmãos. E teve um domingo que ele não viu o horário, porque o programa da televisão estava muito forte, e ele não viu, e a esposa pensou, ele não vai na igreja, e não se arrumou. As crianças entenderam, ele não vai na igreja e foram jogar videogame. Mas ele era crente. Olhou o horário e viu o horário do culto. Desligou a televisão e viu que a esposa não estava arrumada e falou, se arruma. Ela disse, não vai dar tempo. Pá! Bateu nas crianças, arrumou todo mundo correndo, pôs todo mundo dentro do carro, parou na porta da igreja, pôs a mulher para fora, as crianças, falou, entra na igreja, e foi estacionar. Aí ele volta e arruma. E as pessoas disseram, como ele é espiritual. E os filhos disseram, vai morar com ele. Eu fiquei preocupado porque nesta igreja tinha uma criança, não lembra, lá no fundo, e ele gritou alto, mãe, ele está falando do pai. Levanta a tua mão, em nome de Jesus. Vou fazer o meu lar voltar a ser o jardim do Éden. Vou atrair a presença de Deus. Vai começar comigo. Aleluia. Aleluia.